Oi. Olá, boa noite, a paz. Deixa eu abrir logo aqui. Peraí. Você que está nos assistindo, seja muito bem-vindo. Que você seja edificado com essa palavra que o Senhor tem para mim e para cada um de vocês nessa noite. Que nós possamos de verdade abrir os nossos corações e os nossos ouvidos para receber o presente que o Senhor anseia nos dar nesse tempo. Amém? Então, só um momentinho. Eu vou compartilhar com vocês algo que o Senhor vem falando comigo. Na verdade, eu já compartilhei em algumas reuniões, mas não tão a fundo. Mas eu já havia citado que o Senhor estava me falando sobre essa questão. Vou falar sobre uma vida de devoção. Foi o que o Senhor falou comigo há um tempinho. Que é necessário que tenhamos uma vida de devoção a Ele. E aí eu vou começar falando o significado de devoção, que eu peguei no dicionário. Devoção é um apego sincero e fervoroso a Deus e aos santos. Né? Eu fiz questão de colocar os santos, porque eu me lembrei que na última ministração de Alan, falando sobre adoração, ele nos falou que a gente, de qualquer forma, adora algo ou alguém. Se a gente não está adorando a Deus, a gente está adorando outra coisa, outra pessoa, outro ser. Então, eu fiz questão de colocar os santos também por isso. E outra definição é afeição intensa, dedicação, piedade. E o que seria essa piedade? Amor e respeito às coisas religiosas, louvor, referência a Deus como objeto de devoção, Deus como centro, né? Como motivo de devoção. E aí, eu acho que está um pouco diferente essa ministração hoje, porque, na verdade, eu vim relatando. Aqui, por exemplo, eu vou compartilhar com vocês o que eu entendia como devoção. Foi um tema que, quando o Senhor me falou, eu achei meio estranho, que eu achava que essa palavra não tinha nada a ver com o Deus vivo. Então, não era algo que eu costumava pensar, era algo que, quando eu ouvia sobre, ou pensava uma vez ou outra, eu me remetia, por exemplo, ao catolicismo. Não estou aqui dizendo que é certo que é errado, mas eu me remetia ao catolicismo, né? Eu fui criada numa família católica. Eu me dizia católica por muitos anos, mesmo sem frequentar nem mesmo a igreja católica, né? Então, era um tema que me remetia aos católicos. E quando o Senhor me falou, eu achei muito estranho. Na minha mente, não cabia ser devoto a Deus vivo, porque eu sempre ouvia alguém dizer que era devoto de Santo Antônio, de São José, entende? Então, quando ele me falou, é necessário ter uma vida de devoção, eu falei, como assim? Porque, para mim, devoção era algo que o Senhor abominava. E aí eu fui pesquisar sobre. Perguntei ao Senhor o que Ele queria realmente me dizer, fui pesquisar e tal. E aí eu falei, refletindo, já que o Senhor ainda não tinha me dito nada, falei, deve ser uma vida que você vive ali o tempo todo derramado aos pés dele, né? Tipo de boa, voando, andando pelas nuvens, como fala a música de Rafael. E aí eu comecei a pesquisar. Só que quando eu comecei a pesquisar, não era bem o que eu estava pensando. Devoção é viver aos pés de Jesus? Claro. Mas não era da forma que eu estava pensando. Até porque, até a gente chegar nesse nível de ficar ali derramado realmente na presença dele, aos pés dele, tem todo um processo.
existe renúncia, tem barreiras, tem coisas que a gente precisa negar, tem o negar a si mesmo, né, e tal. Então, aí lá fui eu. Pesquisei e achei um material muito bom, porém me travou, porque basicamente esse material falava que ser devoto do Senhor era morrer. Era realmente negar a si mesmo, era tipo, você não existe mais. E aí eu parei. Fiquei um bom tempo sem retornar os estudos. Falei, Deus, então é isso? Devoção é morrer? Eu tenho que morrer? E aí eu fiquei realmente algum tempo sem e nada. Aí até que falei, não, deve ser isso mesmo. Aí eu fui. E ainda estou pesquisando sobre, o Senhor ainda tem me falado algumas coisas, mas hoje eu vou trazer uma parte, até porque o tempo é curto, né, diante do tempo que a gente tinha antes. Eu vou pedir para vocês abrirem lá no livro de Tito, capítulo 1. Tito 1, versículo 1. Essa versão talvez seja diferente da de vocês. A minha versão é NVT. Porque tem algumas que eu já... Porque eu tenho outra Bíblia que eu vi que é realmente diferente. Pronto? Eu, Paulo, escravo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta. Fui enviado para fortalecer a fé daqueles que Deus escolheu e para ensinar-lhes a verdade que mostra como viver uma vida de devoção. Só até aí. Então, aí aqui Paulo se descreve como escravo de Deus, né? Em algumas traduções, servo de Deus. Aí lá fui eu. Né, diante dessa fala de Paulo e diante até da vida de Paulo, né, da vida que Paulo levou após a conversão. Antes e depois, né, a gente sabe pelo menos o básico da história de Paulo. Eu acredito que a gente pode chegar à conclusão que vida de devoção é uma vida de serviço e de renúncia. Porque Paulo servia o tempo todo. E a gente sabe que Paulo negou a si mesmo. Ele realmente, quando ele teve o encontro com Jesus, ele deixou tudo, ele só queria conhecer e prosseguir em conhecer e cumprir aquilo que o Senhor queria, né? Que fosse cumprido através da vida dele. E aqui, escravo. O escravo não tem opção de servir ou não. Né? Então, Paulo, eu acredito que chegou nesse nível de... Eu não tenho escolha. Eu conheci esse Jesus que eu perseguia antes, que eu achava que era loucura desse povo. Eu agora sei que não é loucura. Eu agora só quero me render a Ele. Minha vida é dele. Minha vida tinha outro Senhor. Mas agora eu sei que eu quero entregar a minha vida a esse Senhor. E a diferença do escravo de Cristo, gente, é porque a gente escolhe. Ele nos dá essa liberdade de escolher ou não. Porque o escravo normal, o Senhor vai lá e compra e tal. E já era. Ele não pode dizer que não quer ser escravo. Em relação ao Senhor, não. Nós podemos dizer, não, Senhor, não quero saber do Senhor. Quero continuar aqui com meu Deus, com esse Deus aqui que a gente acha, né, como ele fala para Israel, que vai arrancar tudo porque pensava que eram os amantes quem davam. Então ele precisava arrancar para perceber que não eram os amantes quem davam. Então a gente percebe que Paulo teve essa vida de renúncia, Paulo negou a si mesmo. E como eu vinha dizendo, o servo, o escravo, ele não tem a opção de servir ou não, ele tem que servir. E nós, como escravos de Cristo, nós, como servos de Cristo, nós precisamos servir. Nada passa
pulando esse degrau do serviço, né? E aí, serviço, na verdade, é um outro tema, né, já. Que muitas vezes a gente pensa que é só isso aqui, mas não é. E muitas vezes a gente pensa também que não está servindo e a gente está servindo, mas enfim. E aqui eu fui. Ser devoto é se fazer servo, mesmo sendo livre. Lá dentro de um contexto, em 1 Coríntios 9, 19, Paulo vai dizer isso, que mesmo sendo livre, ele se fez servo de todos. Ali ele já fala de todos em geral. Aí ele se fazia de pobre para atingir o pobre, servir. Ele se fazia de não sei o que lá para atingir também aquela, sabe? Ele, mesmo sendo livre, ele se fez servo. Ele entendeu que era necessário negar não o conhecimento pelo conhecimento, na verdade, a crença, o achismo. Porque eu acredito que todo o conhecimento, todos os dons que Paulo tinha, ele não lançou fora. Ele apenas convergiu para o Senhor. Né? Quando a gente conhece o Senhor, tem coisas que a gente precisa lançar fora. Mas tem coisas que não, que a gente precisa fazer convergir para Ele. Né? Para a honra e glória dEle. Ser devoto é ser discípulo, é permanecer fiel. Eu não vou nem pedir para abrir, gente, por conta do horário. Se vocês quiserem abrir, fica à vontade. Lá em João 8, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31, ele vai dizer, né, que se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Aí ele vai, conhecereis a verdade vos libertará. Mas é se permanecer na palavra, certo? E veja que aqui em Tito, Paulo vai dizer, para ensinar-lhes a verdade que mostra como viver uma vida de devoção. E quem é essa verdade? É a palavra, é Jesus. Paulo foi ensinar sobre Jesus, através da palavra, através do Espírito, através do grande encontro e da experiência que ele teve com o Senhor. Então, ser devoto é ser servo, mesmo sendo livre, é uma escolha, a gente é devoto do Senhor, se a gente quiser. Ser devoto é ser discípulo, e ser discípulo é permanecer fiel aos ensinamentos do Senhor. Então, a gente percebe que quando Paulo ele teve esse encontro, ele deixou tudo e ele amou o Senhor acima de todas as coisas. Ele não quis saber de mais nada. Como eu falei, ele não, eu agora quero ser burro, eu arranco todo esse conhecimento. Não, Senhor, é teu. O Senhor sabe o que fazer, o Senhor sabe como usar, o Senhor vai me mostrar como. E ser devoto é ser um com o Pai e um com o Filho, como está lá em João 17, no Evangelho de João 17, 21. É uma vida na qual Deus tem o nosso coração, Deus tem o meu coração, Deus tem o seu coração. E eu acredito que, assim como Paulo, uma pessoa que é devota do Senhor, do Deus vivo, tudo que essa pessoa quer é a presença dEle. Tudo que essa pessoa quer é a presença dEle. Eu acredito que a presença do Senhor é suficiente. A gente pode ouvir todo mundo, a gente pode ter conhecimento demais, a gente pode ter informação demais, mas se não tiver a presença, de nada serve. Né? O próprio Senhor, que é o amor, que é o verdadeiro amor. E que sem o amor, não adianta eu ter mais nada. Ser devoto é ter uma vida ofertada a Deus por uma recompensa eterna. Aí lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Segunda Timóteo 4, 6.
Quanto a mim, a minha vida já foi derramada como oferta para Deus. O tempo da minha morte se aproxima. A vida de Paulo já havia sido derramada. Aqui eu acredito que Paulo já estava no fim da vida, né? Quando ele fala que lutou o bom combate, terminou a carreira, permaneceu fiel, né? Nessa tradução aqui. Mas a gente pode entender também com essa fala de Paulo que ele não estava falando que a vida dele era ofertada a Deus só naquele momento que ele estava morrendo, né? A vida dele, depois que ele conheceu Jesus, ele ofertou a Deus. Ele vivia para isso. Era o sacrifício vivo, né? Santo e agradável ao Senhor. É viver uma vida sem hipocrisia. Lá em 1 Timóteo 4, versículo 8, vai falar do exercício corporal, né? Em algumas traduções fala que até serve para alguma coisa, mas para essa vida. Aí em outras traduções fala que não serve para nada o exercício corporal. Né? Então, se você for olhar o contexto, você até pensa que está falando de exercício físico, para ficar belo e tal. Pode até ser, mas eu acredito também que tem a ver com o viver de aparência, com o exagero, com a vaidade, com você querer estar todo bonito por fora e... Porque em seguida, eu vou abrir aqui a minha. Espera aí, 1 Timóteo 4, 8. É porque ela demora um pouquinho. Nessa minha, ela fala o exercício físico. Mas em algumas vai falar o exercício corporal. O exercício físico tem algum valor, mas exercitar-se na devoção é muito melhor, pois promete benefícios não apenas nesta vida, mas também na vida futura. Né? Então, aqui, ele fala dessa questão do não pensar no agora apenas, do não pensar... em algo que é passageiro, em algo que perece, digamos assim. É você ter o pensamento para a eternidade. Por que que eu vou ficar apenas nisso aqui, se eu sei... É a questão do sonho que eu compartilhei, né, gente? O Senhor tem um rio, Ele é o próprio rio. Eu vou ficar com balde? Né? Entende? Por que que eu não mergulho? Se eu sei que eu posso mergulhar, eu vou querer só molhar o... Ah, não, porque os apóstolos, quando colocaram o pé, tal, abriu o rio, não foi? O Rio Jordão? Mas eles tinham direção do Senhor para fazer isso, para colocar o pé. Mas hoje o Senhor está nos dando a oportunidade de mergulhar. Ou de beber dele. Né? Ele falou para a mulher samaritana que quem bebesse. Mas às vezes a gente fica ali com medo. Não vou beber não, porque vão pensar que eu estou doido. Vou começar a rodar aqui nessa igreja, vão pensar que eu estou possuído por outra coisa. Mas enfim. E assim, eu vou compartilhar umas coisas que eu tenho observado. É interessante que eu não ouvia muito sobre essa palavra antes. E depois que o Senhor me falou, vira e mexe, estava ouvindo alguém falar, pelo menos uma coisinha assim sobre. E às vezes o próprio Espírito ia ministrando em mim algo sobre, tipo, mais em coisas normais do dia a dia. Então eu coloquei aqui até a observação, porque hoje me lembrava muito disso. Eu estava no CESP, para quem não sabe o que é o CESP, é o posto de saúde daqui do bairro. E aí eu fiquei observando um rapaz, é um funcionário, ele anda o tempo todo com o texto na mão. Nada contra a vida dele, ele faz o que ele quiser. Mas aquilo me chamou a atenção, falei, que viagem, Deus. E ele realmente acredita que isso traz proteção, que, sabe? Ele realmente acredita que o fato de andar com aquilo, eu acredito que ele faz uma oração antes de sair de casa e tal. Ele realmente acredita que o dia dele vai ser bom por conta daquilo. Eu já vinha observando há algum tempo,
Mas nesse dia, acho que eu estava muito tempo já ali esperando e eu fiquei, tipo, conversando com Deus e tal. E ele chega e dá aquele bom dia que você está lá no final do corredor, não tem como não ouvir. É como se ele chegasse e quem está assim, parece que... Eu falei, que viagem. E aí o Senhor me falando, ele acredita. E é isso que falta na gente. É acreditar que a presença do Espírito Santo na gente, em mim, em você é suficiente. Que porque eu tenho o Espírito Santo e porque o anjo do Senhor acampa ao meu redor, eu estou protegida, eu estou guardada. É acreditar que a presença do Espírito Santo é quem me dá alegria, independente de. Porque a alegria é um fruto do Espírito. E eu não estou dizendo que é fácil, não, gente. Eu estou sendo moída nessas questões, acreditem. Inclusive, eu estou até nervosa de estar aqui na frente. Não mais nervosa como antes, mas porque é muito sério. É muito sério. O Senhor, nesse tempo, está chamando a mim, a você que está aí do outro lado assistindo, todo mundo que está aqui, quem vai assistir depois, para ter essa vida de devoção. É basicamente mudar o objeto a quem eu devotava meu amor, meu louvor, minha atenção, o objeto, a situação, eu não sei. E como eu pensava, não, ser devoto é para quem não conhece o Deus vivo. Não, ser devoto é para quem conhece o Deus vivo. Acontece que andam pegando por aí aquilo que Deus criou, andam pegando por aí os anseios do nosso Deus e levando para outra direção. E a gente vive como se isso fosse normal. A gente acha que é normal. E como está lá, aquele povo lá que faz isso, eu não vou fazer, porque não é de Deus. Ao invés de tomar a terra, a gente simplesmente lava as mãos. E eu falo de mim também. Outra situação. Eu tenho uma vizinha que ela ouve essas músicas que o povo ouve aí hoje, né? Mas ela ouve naquele volume que se eu quiser ouvir alguma coisa em casa, eu não ouço som alto. Até porque eu ouço aqui pelo tablet, nem é alto. E porque também eu entendo que Rafael não é obrigado a ouvir porque eu estou ouvindo. O meu vizinho do lado não é obrigado a ouvir porque eu estou ouvindo. Ainda que seja bom. Pelo menos eu pensava assim, né? Mas eu fico observando essa vizinha. Falo, meu Deus, ela tem um bebê de 3 anos. Como é que essa criança não deve ficar irritada com esse som alto? Porque a criança ainda não entende a letra. Ela vai repetir, né? Mas eu fico incomodada porque eu imagino que incomoda a criança. E são todos os dias, todos os dias, todos os dias. Até que o Senhor me falou, é porque ela acredita que é bom. Como ela acredita que é bom, ela não vê problema algum. A filha ouvir, o vizinho ouvir, o esposo quando chega do trabalho ouvir. Ela realmente acredita que aquilo é bom. Será que eu, como mãe, acreditando que algo é ruim, eu vou submeter Rafael? Só se eu não amasse. Só se eu não quisesse o bem dele. Que eu não acredito que seja o caso dela. Que você percebe pelo tratar, pelo relacionamento mãe e filho, tal, você percebe. Então, ela realmente acredita que aquilo que ela está escutando é bom, dá alegria, eleva o astral, como o povo fala, né? Então, se é bom, o meu filho tem que ouvir. E será que eu estou errada? Eu estou ouvindo algo, será que eu realmente acredito que o que eu estou escutando é bom? Será que eu realmente acredito que o que eu carrego é bom? Por que eu não estou fazendo ecoar? Eu sei que não depende de mim e de você apenas. Quem faz é o Espírito Santo. Mas será que eu estou me escondendo? Não, ninguém precisa saber que eu sou crente. Também não estou dizendo que é para ser religioso, né?
então, tem outras situações, mas eu não vou apontar aqui não. Mas é basicamente isso. A partir do momento que a gente tiver esse encontro com o Senhor como Paulo, a partir do momento que a gente experimentar do Senhor e ver que Ele é bom, você vai querer que o outro também experimente. E eu vou compartilhar rapidinho, quando eu e os apóstolos estávamos no Ministério Chamar, ali o Senhor já estava me falando sobre devoção, acho que eu tenho um tempinho ainda, né? Tem um tempão. Eu tive uma oportunidade e tal, e eu fui e falei que o Senhor estava me falando sobre a questão da devoção, que era necessário ter essa vida de devoção. Só que eu não me lembrei de nenhum versículo, até porque o Senhor ainda não tinha ministrado em mim, e eu estava eu estava travada, porque eu tinha começado a pesquisar e vi que devoção era algo, sabe? Aí, quando eu voltei e sentei, antes de sentar, na verdade, o Senhor me falou sobre Maria de Betânia. Eu estou pesquisando ainda sobre Maria de Betânia. E aí eu me lembrei, falei, Maria de Betânia. Porque eu vivia nesse embate, eu ouvia algumas pregações que o povo, a maioria, exaltava muito a Maria, e era como se Marta não era serva. E isso me incomodava. Mas como? Marta não estava fazendo nada de errado. E deixando Marta à parte, uma coisa que o Senhor ministrou em mim é que Maria tinha uma vida devota a Ele. Ele não me disse que Marta não tinha, mas Ele me disse que Maria tinha. E eu acredito que Marta também tinha. Mas isso sou eu quem acredito. Como assim? Porque a gente tende a comparar realmente. Uma coisa que o Senhor me mostrou é que Maria, ela entendia o tempo de Deus. Ela compreendia a estação. Ela, quando chegava perto de Jesus, ela conseguia entender o que Jesus queria. E, mais uma vez, eu vou dizer para vocês, eu não estou dizendo que Marta não era uma serva. Foca em Maria. Mas Deus, Maria, naquela passagem que relata a morte de Lázaro, Maria fala a mesma frase que Marta fala. Sabe? Só que o Senhor me fez voltar lá, eu não vou abrir aqui não. O Senhor me fez voltar lá nessa passagem, pelo menos na minha tradução, vai mostrar, Marta realmente falou a mesma coisa que Maria falou. Porém, o texto relata que Maria se prostrou. Ela se prostrou e falou, se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Entende? Então, o que o Senhor me mostrou com esse texto, com o exemplo de Maria, é que Maria tinha um coração inclinado constantemente diante dele. E aí eu fui me lembrando, é verdade. Maria ficou ali aos pés de Jesus para ouvir o ensinamento dele, que é a palavra, que é o que vai nos mostrar como viver uma vida de devoção. Maria, quando Jesus chegou, chegou na casa, ela entendeu o que Jesus queria. Ele queria falar e precisava de alguém para escutar. Ela se assentou aos pés dele e escutou. E tem também a situação onde ela ungiu os pés e enxugou com os cabelos. Eu falei, Deus, Maria tem um mistério com seus pés, né? Com os pés de Jesus. Tinha um negócio assim. Mas a questão é que ele me mostra que Maria olhava para ele e entendia o que ele queria. Não, tem coisas para fazer na casa, mas o tempo agora é de ouvir o mestre. É de ouvir o meu amigo. Olha, ele chegou aqui, ninguém ungiu os pés dele. Eu vou fazer isso, sabe? Até para questionar se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela, sabe, ela não foi com petulância. Então, que a gente possa buscar ter essa vida de devoção, que a gente possa buscar na palavra, através da palavra e do Espírito,
ouvir a voz dele. Senhor, é tempo de fazer o quê? É tempo de plantar? É tempo de colher? É tempo de quê? É tempo de preparar a terra? Se eu ainda não tenho uma vida de leitura bíblica, eu vou começar a ter essa vida de leitura bíblica. Se eu não tenho uma vida de apenas ir para lá e ficar escutando o mestre, eu vou fazer isso. Eu não sei, gente. Mas nós precisamos fazer algo. E esse algo precisa partir dele, partir da fonte. Da fonte, aquele que estava lá, ó, na cabeceira da ponte. Ninguém atravessava sem falar com ele. E cada um tem o seu tempo, ó. Ele tem o tempo e o modo com cada um. Alguns, na cabeceira da ponte, ele abraçava e falava algo. Quando chegou minha vez, ele não me abraçou e nem me falou nada. Ele me falou com os olhos. Ele agachou e eu tive que agachar. Eu poderia ter ficado frustrada e fiquei de fato no sonho. E partir ou desistir e voltar. Naquele momento no sonho eu entendi que eu precisava me prostrar. E ó, colocar a minha mão para que ele segurasse. E olhar nos olhos dele. E ver o tanto de amor que ele tem por mim e por você. Num dia que eu tive esse sonho, eu passei o dia todo chorosa. Eu sou difícil de chorar, mas eu passei o dia todo chorosa. Ele percebe quando eu estou estranha, ele fica perguntando o que é que eu tenho, nada. Falei, meu Deus, que olhos, que força nos olhos o Senhor tem, que amor. E Ele quer que eu e você possa se achegar a Ele, olhar nos olhos. Faz tempo que eu não tenho um sonho desse. E mesmo sem sonho, eu vou. Eu vou, Senhor, o Senhor vai falar, eu não sei como. O Senhor vai falar, não sei como, mas a gente precisa ir. O Pai está o tempo todo lá, ó, esperando, Ele não desiste. Ele não desiste, a gente precisa, de fato, ter o Senhor como nosso fundamento, como foi cantado aqui. Porque o fundamento já foi posto. Se a gente teimar em se apegar a um outro fundamento que é falso, quando passar a ventania, ó, já era. Já era. Então é isso. Uma palavra breve. Se vocês quiserem os versículos depois, me peçam, por favor. A tradução é NVT, essa tradução eu achei bem legal. É diferente da outra tradução. Mas nesse tempo o Senhor, Ele quer ser adorado. Na verdade, não é só nesse tempo, né? O Pai procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Que Ele possa nos achar adorando em espírito e em verdade. Que a gente não se acostume com a fé do outro. Como o apóstolo, eu entrei ontem na reunião, ele já estava nessa parte. Quem não participou, perdeu. Estou rindo, mas é sério. Depois eu fui chorar para Deus. Não só por mim, eu fui chorar por nós. A gente precisa se arrepender, porque a gente recebe. E às vezes a gente não sabe o que fazer com o que recebeu. Mas se eu não tenho vida com Deus, se eu não tenho vida de busca, e eu acredito que a maioria aqui tem, gente. Eu converso com a maioria aqui. Aí pede ajuda. Ei, apóstolo, estou buscando, estou estudando aquela palavra que o senhor ministrou, mas não sei, não está saindo nada não. Eu não sei, eu sei que a gente precisa fazer alguma coisa. Aí eu saí pancada daquela reunião e olha que eu entrei atrasada, que já foi um erro. Mas é isso, o Senhor quer que os nossos corações estejam inclinados diante dEle. Continuamente, ó, dia e noite. Que a chama não se apague. Que dia e noite, eu e você,
que somos sacerdotes do Senhor, adoradores do Senhor, que a gente mantenha o fogo aceso, a chama acesa, que a gente peça a Ele, que o Espírito dele gere fome em nós, gere sede em nós, gere amor. Amor, gente. Paulo, ele primeiro amou, ele recebeu o amor de Jesus e ele amou a Jesus. Porque se a gente não receber esse amor e se a gente não amar, é esforço e é cansativo. E isso eu falo para mim também. É cansativo. É chato. É chato. Que a gente possa buscar conhecer o amor. A palavra diz, é em Coríntios, eu não lembro onde é, até porque não pretendia nem falar, lembrei agora disso. Buscai o amor e procurai com zelo os melhores dons. Primeiro tem que buscar o amor. Primeiro tem que buscar o amor. É o dom supremo, é aquele que permanece para sempre. Que nós possamos buscar a face do Pai. Que nós possamos pedir para Ele revelar o coração dEle para cada um de nós. E isso eu posso dizer que é por meio da palavra também. Não é só por meio de uma vida no secreto, não é só por meio de oração em línguas. Até pode, gente. Mas a palavra é viva. A palavra é viva. Que a palavra do Senhor nos confronte, que a palavra do Senhor faça um reboliço dentro de mim e de você. Que a palavra do Senhor te revele Jesus. Que Jesus revele o Pai para mim e para você. Que o Pai revele o Filho para mim e para você. E é isso, eu não vou ficar enrolando aqui não. A gente ainda tem aí alguns minutos, mas eu acredito que deu para passar o que o Senhor está nos pedindo nesse tempo. Que é o nosso tempo, a nossa atenção, o nosso coração inclinado. Ele quer ser a primazia, ele quer ser primordial. Amém? Que o Senhor continue abençoando cada um de nós, cada um de vocês aí que está assistindo. Que a presença do Senhor encha as nossas casas. Eu verdadeiramente acredito que quando a presença de Deus chega, qualquer situação contrária muda. Então, eu declaro que a presença do Senhor vai estar na sua casa e toda situação contrária vai mudar, em nome de Jesus. Que você abra os olhos para ver o que o Senhor está fazendo, para ver os sinais mínimos que seja diante de você, né? Que os seus ouvidos estejam atentos aos sons dos céus, à voz do Senhor. E é isso, gente, que o seu coração receba o Pai, de verdade, em nome de Jesus. Paz, queridos. Vamos finalizar. Pedir o pessoal do louvor para vir para cá. Nós vamos dar aqui uns avisos para domingo. Nós teremos a nossa santa convocação. Nós postamos no WhatsApp 3 ministrações que fundamentaram o que o Deus trouxe como direção para a santa convocação de domingo no nosso jejum. Amém? Então, você que não assistiu, precisa assistir, porque você vai fazer uma proclamação sobre o governo da mente e sobre a morte de relacionamentos, que foram 2 palavras ministradas pela apóstola Nancy e pelo pastor Paulo, no MGC Sede, tá? Então, eu quero pedir a vocês que estão nos assistindo, vocês que estão aqui, que assistam as 3 ministrações, tá? E já postamos lá também em PDF e em PowerPoint a proclamação que nós iremos fazer. Então leiam, assistam e leiam, assistam. Use esse momento para que a gente possa aprofundar.
Eu vou falar aqui algo que a apóstola tem falado conosco nas nossas reuniões de liderança. É um tempo que o que Deus vai fazer depois, nós não podemos estar de qualquer maneira e de qualquer jeito. Então esse tempo, a palavra é arrependimento e santidade, Deus tem repetido, né? Ontem nós tivemos uma reunião e foi muito dito isso. Na verdade nós estaremos repetindo muitas coisas. Para quê? Para poder aprofundar, para poder tratar na raiz, para poder arrancar. E à medida que essas coisas vão acontecendo, talvez não aconteceu nada ainda, mas talvez vai acontecer. Deus vai começar a trazer situações, o Espírito vai começar a colocar coisas para fora de você de uma forma boa e talvez até de uma forma de mostrar a você que você não está tão tratado assim. Esse jeito não é bom não, eu tô penando com esse jeito. Esse é o pior que tem. Esse é complicado, mas muitas vezes necessário, para que a gente possa se convencer de que nós não estamos tão bem assim, né? A nossa mente, ela tende a dissonância, ou seja, ou ela avalia que a gente está muito melhor do que a gente está, ou ela diz que a gente está muito pior do que a gente está, ou pior, a gente pensa que está bem e está mal, ou a gente pensa que está mal e está bem. Isso se chama dissonância cognitiva. E o Espírito quer alinhar nossa mente com a mente de Cristo. Amém? Então, nosso aviso para domingo. Nós vamos começar às 10 da manhã aqui. O jejum seu vai ser, a sua última refeição vai ser na sexta-feira. Perdão, no sábado, amém? Todo mundo ficou comido agora na sexta-feira. Vai ser no sábado. Domingo nós ficaremos aqui até a tarde, 5, 6 horas da tarde, no jejum e declarando a palavra do Senhor, proclamando tudo isso. Todo mundo entendeu? Amém? Quem estará aqui no domingo? Todo mundo estará aqui no domingo? Você também, Henrique? Ó, que beleza. Em jejum, cara? Aí, garoto. É isso aí. E vocês estarão aqui no domingo? Muito bem. O Senhor também estará aqui no domingo. Amém? Então vamos terminar adorando e orando. Fique de pé. Eu percebi que o culto começou sem oração, a pregação começou sem oração, mas nós não podemos terminar sem oração, amém? Não porque nós somos religiosos, mas porque nós temos que orar. Eu vou pedir a Alan que faça a oração final e que encerre o culto. Amém? Ó Senhor, nós queremos agradecer por esta palavra, Pai. Nós queremos agradecer pelo Seu amor. Nós queremos agradecer pela Sua presença, pois ela é real neste lugar, Senhor. Nós nos apresentamos diante de Ti, Pai. Bem assim nós colocamos diante da Sua presença a Sua igreja, Senhor. Nós queremos pedir perdão por todos os momentos em que nós entramos em Sua presença com irreverência, com falta de devoção, por todos os momentos em que o Senhor nos chamou para um momento de intimidade e nós negligenciamos a Sua voz, e nós negligenciamos o Seu chamado, Pai. Nós queremos nos colocar diante de Ti para pedir perdão, Senhor, e para pedir que o Senhor coloque em nós um coração sensível à Sua palavra. Se há em nós ainda um coração pedrificado, se há em nós um coração resistente a ouvir a Sua palavra, a receber a Sua palavra, que neste momento o Senhor possa nos ajudar a circuncidar os nossos corações, a colocar um coração sensível à Sua palavra, a colocar um coração que esteja disposto a ouvir a Sua voz. No nome de Jesus, Senhor, se existe alguma fortaleza, se existe algum sofisma que nos impeça de obter a Sua palavra, nós repreendemos e expulsamos, Senhor, e declaramos que a nossa mente é do Senhor, declaramos que a nossa mente é de Cristo, e nada poderá roubar a obtenção da Sua palavra, Pai. Então, no nome de Jesus, coloque isso em nossas vidas, coloque isso em nossos corações, assim como foi falado nesta noite, Senhor.
A devoção faz referência ao momento em que nós negligenciamos tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos, tudo aquilo que nós conhecemos, para verdadeiramente sermos escravos do Senhor. Se há pessoas fora dessas quatro paredes que estão sendo intensas e devotas a coisas que não diz nada ao Senhor, nós também precisamos ser intensos e devotos com as coisas espirituais, com aquilo que faz sentido para o Senhor. Então, no nome de Jesus, Pai, a devoção não tem nada a ver com a religiosidade. A devoção não tem nada a ver em empreender tudo aquilo que nós sabemos, tudo aquilo que o Senhor colocou em nós. A devoção tem a ver de nos levar a qualquer lugar desta sociedade para manifestar o seu amor, para manifestar a sua presença, para manifestar a sua glória. Então, que essa seja a verdade que age em nossas vozes, essa que seja a verdade que age em nossos corações, que possamos usar da devoção para atingir os locais dessa sociedade, para tomar os territórios para o seu evangelho, para levantar a bandeira do seu exército. Era isso que acontecia com Davi, quando ele precisava subir para enfrentar um povo. Ele perguntava ao Senhor se ele poderia subir contra aquele povo, e a partir da sua confirmação é que ele iria. E é isso que nós queremos através da devoção, Pai. Buscar através do Senhor o lugar, a posição, o território que o Senhor quer que possamos estar, para tomar mediante o seu amor, para tomar mediante a sua palavra. Então, que o Senhor derrame sobre a sua igreja neste tempo a devoção, a reverência, que verdadeiramente os dons possam ser manifestos através de nós, os dons da profecia, o dom da administração, o dom da oração, o dom da cura, que verdadeiramente a sua igreja possa fluir através disso, Pai. No nome de Jesus. No nome de Jesus.